Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, daquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros aí conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante, então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós estamos aí indo para a nossa 27ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Estamos no volume 3, que trata do conhecimento de mundo. Vamos dar sequência no trabalho, de acordo com as últimas aulas que a gente deu, né? Lembrando que tem que assistir todas as aulas na sequência, senão, né, o referencial aí, as videoaulas acabam não tendo contexto nenhum, certo? Então vamos lá, a gente agora vai falar sobre a criança, a natureza e a sociedade. A gente começou a falar sobre natureza e sociedade na última aula e agora a gente vai falar sobre a criança, a natureza e a sociedade. As transformações que ocorrem em seu pensamento se dão simultaneamente ao desenvolvimento da linguagem e das suas capacidades de expressões. Gente, eu li errado aqui, eu comecei pela segunda frase. Vou começar agora para a primeira. As crianças refletem e gradativamente tomam consciência do mundo de diferentes maneiras em cada etapa do seu desenvolvimento. Então elas refletem aí e vão tomando consciência do mundo gradativamente, tá? Não acontece de uma vez só. Agora sim, as transformações que ocorrem no seu pensamento, elas se dão simultaneamente ao desenvolvimento da linguagem e das suas capacidades de expressão. Então as transformações elas vão acontecendo ao mesmo tempo aí que o desenvolvimento da linguagem na vida da criança vai acontecendo também, e isso também as suas capacidades de expressão. À medida que crescem e se deparam com fenômenos, fatos e objetos do mundo, perguntam, reúnem informações, organizam, explicam e arriscam respostas. Ou seja, gente, as crianças, elas, como eu venho falando em diversas aulas, a criança ela não aceita respostas, situações em que não tem uma resposta. Quando elas têm curiosidade sobre alguma coisa, elas querem uma explicação daquilo. E se a explicação que for dada, por exemplo, não convencê-las, elas criam teorias próprias sobre aquilo. Por isso que é importante aí o seu desenvolvimento, né, o seu contato com o mundo, porque dessa forma ela vai conhecer aí os reais significados das coisas que elas atribuíram significados próprios, e aí elas vão se aprimorando ali, vão se apoderando também do verdadeiro saber, tá? Então a criança ela nunca vai aceitar um não como resposta. Quando você não dá a resposta que ela espera, ela cria suas próprias teorias. Nos primeiros anos de vida, o contato com o mundo permite à criança construir conhecimentos práticos sobre seu entorno, relacionados à sua capacidade de perceber a existência de objetos, seres, formas, cores, sons, odores, movimentar-se nos espaços e manipular objetos. Experimenta expressar e comunicar seus desejos e emoções, atribuindo as primeiras significações para os elementos do mundo, e realizando ações cada vez mais coordenadas e intencionais, em constante interação com outras pessoas, com quem compartilha aí novos conhecimentos. Então assim, gente, a criança nos primeiros anos de vida, ela começa a construir conhecimentos práticos sobre o mundo, de acordo com o seu entorno ali, relacionados a quê? A perceber a existência de objetos, sentir os cheiros, os seres que estão em volta dela, as formas, cores, sons, né? Então tudo que está ao entorno da criança ali, ela começa a perceber aquilo no mundo e começa a ter contato com esse tipo de coisa também, né? Se relacionar. Ao lado de diversas conquistas, as crianças elas iniciam o reconhecimento de certas regularidades dos fenômenos sociais naturais e identificam contextos no quais ocorrem. Costumam repetir uma ação várias vezes para constatar se dela deriva sempre a mesma consequência. Inúmeras vezes colocam e retiram objetos de diferentes tamanhos e formas em baldes cheios d'água, constatando, intrigadas, por exemplo, que existem aqueles que afundam e aqueles que flutuam. Então a criança ela vai se descobrindo, ela vai, através do contato com diversos objetos, com diversas situações ali, ela vai descobrindo formas, vai descobrindo coisas e vai aguçando cada vez mais sua curiosidade acerca das coisas, como por exemplo essa questão aqui de objetos que flutuam e objetos que afundam. Observam em outros momentos a presença da lua em noites de tempo bom e fazem perguntas interessantes quando a localizam no céu durante o dia, né? A criança fala, por que está a lua se ainda está de dia, né? Aquelas perguntas assim que, né, só a Luna, né, o show da Luna consegue responder. Movidas pelo interesse e pela curiosidade, confrontadas com as diversas respostas oferecidas por adultos, outras crianças, né, ou por fontes até de informação como livros, notícias, reportagens de rádio e TV, as crianças elas podem conhecer o mundo por meio da atividade física, afetiva e mental, construindo explicações subjetivas e individuais para os diferentes fenômenos e acontecimentos. Que foi aquilo que eu falei, né? A criança vai criando próprias teorias ali a partir do momento que as respostas que vão sendo dadas a elas não as convencem.
Quanto menores forem as crianças, mais as suas representações e noções sobre o mundo estão associadas diretamente aos objetos concretos da realidade conhecida, observada, sentida e vivenciada. Então, assim, quanto menor a criança, mais o objeto concreto ali, ele vai ter um significado mais voltado para aquilo ali, né? Ou seja, a criança, ela não vai criar certas imaginações, porque uma vez que, por exemplo, ela vê uma bola, ela vê que aquela bola é redonda, se ela jogar, aquela bola vai pular, né? Vai quicar. Então, assim, para ela, aquele ali é o significado e pronto, acabou. A bola, ela é redonda e se eu bater ela, ela vai pular. Então, quanto menor é a criança, menos ela vai trabalhar essa questão da criatividade. Quando a criança vai ficando um pouquinho maior, aí ela realmente vai começar a indagar por que, que a bola é redonda, por que, que a bola pula, né? O que, que faz essa bola pular? Por que quando eu jogo uma pedra, a pedra não pula? Por que quando eu jogo a bola, ela pula? A criança, conforme vai crescendo, aí ela vai buscando umas maiores explicações aí acerca de tudo. O crescente domínio e uso da linguagem, assim como a capacidade de interação, possibilitam, todavia, o seu contato com o mundo possibilitam, todavia, que o seu contato com o mundo se amplie, sendo cada vez mais mediado por representações e por significados construídos culturalmente. Tá? Acabei de falar esse tipo de coisa aqui. Então, conforme a criança vai crescendo, o seu contato com o mundo vai ampliando. Então, a cultura vai ter grande influência na forma da criança ver as coisas, ver o mundo, ver os objetos, e como eu falei, quando a criança não se convence da resposta que foi dada a ela ali, ela vai criar suas teorias próprias. Na medida, gente, eu sei que parece que está tudo muito repetitivo, mas, cara, não é culpa minha. Esses referenciais aqui, eles são muito parecidos, e os textos dentro de um próprio referencial, às vezes muda. Por exemplo, a gente está falando de música, dentro da música vai ser a mesma coisa de artes visuais. Aí a gente saiu de artes visuais e veio para matemática, vai ser a mesma coisa. Então eles só mudam a palavra, mas é tudo muito repetitivo, tá? Então por isso que às vezes vocês falam, pô, esse professor parece dar as mesmas aulas, mas não é culpa minha, tá? O referencial é muito repetitivo. Na medida em que as experiências cotidianas são mais variadas e os seus critérios de agrupamento não dão mais conta de explicar as relações, as associações, elas passam a ser revistas e reconstruídas. Então, assim, na medida que a criança vai crescendo, que ela vai tendo maior experiência, os seus próprios critérios ali, né, de explicação acerca das coisas, começa a meio que não fazer sentido, não bater uma coisa com a outra, né? Então, a partir daí, as crianças passam a revisar, né, e reconstituir as suas opiniões, de modo que aquele saber que ela foi construindo com o tempo, ele vai dar um novo significado àquilo que antes ela tinha construído por conta própria. Nesse processo constante de reconstrução, as estruturas de pensamento das crianças sofrem mudanças significativas que repercutem na possibilidade delas compreenderem de modo diferenciado tanto os objetos quanto a linguagem usada para representá-los. Gente, estou falando isso aqui desde o começo da aula. O brincar de faz de conta, por sua vez, possibilita que as crianças reflitam sobre o mundo. Ao brincar, as crianças podem reconstruir elementos do mundo que os cerca com novos significados, tecer novas relações, desvincular-se dos significados imediatamente perceptíveis. Gente, eu não vou nem concluir aqui, já vou explicar isso aqui para vocês, já dei muita videoaula sobre isso. Por exemplo, gente, você pega uma caixa de papelão, a criança, por exemplo, ela assiste um filme lá de pirata, um filme de capitão do mar, né, comandante. A criança sabe que ela não pode ser um comandante, ela não pode ser um pirata, porque ela é criança. E o que ela faz? Ela pega uma caixa de papelão, ela entra dentro daquela caixa de papelão e ali ela é o comandante, ela é o pirata, ela é o marinheiro, sabe? Ela é uma sereia, sabe? A criança é diversas coisas ali, né? Puxa, eu sou um piloto de avião. Ela entra, aquela caixa vira um avião para ela. Então ela é um piloto de avião. Se ela assiste, por exemplo, papai está assistindo lá Top Gun, né? A criança fala, eu sou o Maverick, né? E aí a criança, ela começa a trabalhar de forma lúdica, imaginar uma situação que ela não poderia viver na vida real, pelo fato dela ser criança. Então ali, quando ela entra dentro de uma caixa ali, ela vira um piloto de avião, vira um navegante, ela vira um apresentador de televisão, dependendo do tamanho da caixa, né? Ela pode fazer um corte ali, virar uma televisão. Então a criança, gente, ela trabalha tudo, muito da forma lúdica, através da imaginação, situações do cotidiano, em que ela não poderia aplicar de forma real. Então ela aplica na forma imaginativa e dá novos sentidos a muitas coisas aí também. Por exemplo, um navio, né? Um navio não pode voar, né? Mas na imaginação dela ali, o navio, tá vindo ali um outro navio
para guerrear, e acabou minhas balas de canhão, e agora como é que eu vou fazer? Aí o navio dela, ela puxa o manche, o navio passa por cima do outro e vai embora. Na imaginação dela ela pode fazer isso, então ela vai criando novos significados. Eu não poderia dar o exemplo do avião, porque tem avião anfíbio, né, que também anda na água, mas o barco, por exemplo, não tem navio que voa. Então na imaginação da criança ela pode fazer isso, né, pode criar situações ali. Por exemplo, no filme Piratas do Caribe 1, tem uma cena lá que eles estão sem munição nenhuma e vem uns navios pirata para cima deles. O que eles fazem? Eles lançam a âncora, agarra a âncora numa pedra e solta o leme. O navio dá um cavalo de pau no mar ali para poder emboscar o outro navio ali pelo lado oposto. Então é uma coisa assim que na teoria, na vida real, gente, primeiro teria que dar sorte de ter uma pedra lá embaixo, você enxergar a pedra para poder lançar a âncora e ter certeza que a âncora ia agarrar e você poder dar aquele cavalo de pau pro navio. Mas lá no filme do Piratas do Caribe acontece, porque é um filme de fantasia. Então na imaginação da criança tudo é possível. Eu vou deixar o link do Piratas do Caribe aí na descrição, quem quiser assistir, né, só por causa dessa cena, não que vai interferir aí nos nossos estudos, mas quem quiser assistir para se divertir, tá bom? Na medida em que se desenvolve e sistematiza os conhecimentos relativos à cultura, a criança constrói e reconstrói noções que favoreçam mudanças no seu modo de compreender o mundo, permitindo que ocorra um processo de confrontação entre as suas hipóteses e explicações com os conhecimentos culturalmente difundidos aí nas interações com outros, com objetos, fenômenos e por intermédio também da atividade interna e individual. Então assim, como eu falei também, estou explicando isso desde o começo da aula, na medida que a criança vai se desenvolvendo, vai sistematizando seus conhecimentos, ela vai começar a confrontar ali as opiniões prévias que ela tinha com as novas que vão surgindo e vendo ali que as opiniões dela nem sempre ali vai conseguir dar uma coerência no sentido que ela atribuiu a determinada coisa ou determinada situação. Então a partir do conhecimento dela, aí ela vai vendo que não era bem assim como ela pensava, né? Que a coisa tem um outro significado. Nesse processo, as crianças vão gradativamente percebendo relações, desenvolvendo capacidades ligadas à identificação de atributos dos objetos e seres, a percepção de objeto, de processos de transformação, como nas experiências com plantas, animais, materiais. Tá? Então, nesse processo, aí, as crianças vão gradativamente percebendo aí as relações, né, e desenvolvendo os seus conhecimentos também. Valendo-se das diferentes linguagens, né, oral, desenho, canto, etc., elas nomeiam e representam o mundo, comunicando ao outro sentimentos, desejos e conhecimentos sobre o meio que observam e vivem. Então assim, as crianças vão utilizando das diversas linguagens também para explicitar aquilo que elas vão aprendendo, que elas vão vivendo. No que se refere ao pensamento, uma das características principais nessa fase é a tendência de que a criança apresenta para eleger alguns aspectos de cada situação, construindo uma lógica própria de interpretação. Então assim, em relação ao pensamento, gente, uma das principais características da criança nessa fase é a tendência dela eleger alguns aspectos em determinada situação, ou seja, ela vai criando uma regra própria ali de interpretação de acordo com as situações que ela vai vivendo. Porque a criança ela não vai muito assim, tipo, que nem eu estou escrevendo um livro já há alguns anos, e cada vez que eu vou falar de um assunto ou uma palavra, eu tenho que pausar ali o que eu estou fazendo e ir lá no Google pesquisar o significado daquela palavra, se aquilo realmente encaixa naquele contexto que eu estou escrevendo. Ou às vezes eu vou falar sobre um determinado assunto e aí eu tenho que parar e fazer uma pesquisa de às vezes 3 dias, gente. Às vezes para eu escrever um trechinho assim, meia página de um capítulo do livro, e meia página que eu falo, gente, seria meia página de uma sulfite cortada, viu? Eu já estou considerando a página do livro ali, assim, gente, umas 15 ou 16 linhas. Para eu escrever isso, já gerou aí, gente, 3 dias, 4 dias meu de pesquisas acerca de um assunto, para fazer uma explicação ali em 15 linhas, uma coisa rápida. Outra situação também, eu fiquei acho que 5 ou 6 dias pesquisando um outro determinado assunto para esse mesmo livro, gente, para fazer uma breve explicação ali sobre uma situação que aconteceu no livro. Eu fiz um pequeno comentário, vou dar um exemplo aqui, vou fazer a propaganda da Coca-Cola, vou dar um exemplo. Eu fui falar que a pessoa gosta de Coca-Cola no livro, né? Não tem isso no meu livro, mas fui falar que a pessoa gosta de Coca-Cola. Gente, eu tive que parar e explicar o que era a Coca-Cola, como que surgiu, e sabe? Claro, a Coca-Cola eu não faria isso, mas dependendo da temática, né? Eu fui falar alguma coisa no meu livro lá, que era uma coisa científica, e eu tive que explicar um pouco sobre aquilo, para que a pessoa não fale assim, nossa, não entendi nada, aí ela perde o interesse no livro. Então eu tive que abrir um espaço no meio do capítulo para explicar um pouco sobre aquilo que eu estava falando, do personagem.
E, gente, me gerou aí quase uma semana de pesquisas, né? A criança, ela não vai fazer isso. Vai parar a brincadeira dela, fazer uma pesquisa sobre alguma coisa. Não, ela cria regras próprias ali naquele determinado momento, que é tipo assim, não, vamos fazer esse negócio aqui agora, e pronto, acabou, e pumba, né? Como que eu posso dizer assim? A criança vai jogar futebol, né? Ah, mas não tem uma trave, não tem uma tela, não tem a marcação no jogo. Meu filho, não tem marcação, não tem nada. Pega 2 Havaiana lá, bota lá de cada canto lá, pronto, já fez a trave. Ah, mas não tem uma chuteira. Não, a chuteira é a ponta da unha, meu. E vai correr, e vai jogar bola. Meu, pra criança não tem tempo ruim, cara. Ela quer jogar bola, ela pega 2 pedras, pega 2 Havaiana, pega a chinela da mãe lá, azaleia, não importa o que, cara. Ela tá vendo um gramado verde, lindo, uma torcida gigante em volta dela, mas na verdade ela tá ali na rua dela, né? Jogando uma bola. Muitas vezes a rua é até em desnível, nem é uma rua reta, plana, né? Mas pra criança não tem tempo ruim, cara. Ela cria regras ali na hora, já inventa tudo e pumba, vamos, o importante é a gente brincar, tá? As hipóteses que as crianças se colocam e a forma como resolvem os problemas demonstram uma organização peculiar em que as associações e as relações são estabelecidas de forma pouco objetiva, regidos ali por critérios subjetivos e afetivamente determinados. Então, assim, como isso aqui só está chovendo no molhado, né? Já só está reforçando o que a gente falou em cima. A criança, ela cria regras próprias ali na hora, porque o importante é brincar, cara. Não vamos ficar com muita coisa aí, não vamos criar uma constituição agora para jogar um futebol de meia hora na rua, não. Meu, é tudo feito na hora ali, ó. Né? Aí tem aquela coisa também, aqui na quadra do condomínio, também acontece esse tipo de coisa, gente. Que a gente ia jogar bola e no começo, hoje praticamente não tem mais, pessoal não joga mais bola, mas no começo, gente, era uma febre. E tinha vez, a quadra aqui não é muito grande, então tinha que fazer assim, 3 na linha e 1 no gol, né? Então era 8 caras por vez ali. E às vezes tinha 20 caras na fila de espera. Então a gente falava assim, ó, é 10 minutos ou 2 gols. Né? Fez 2 gols, entra o próximo time. Né? Você não vai também ficar assim, ó, 10 minutos, aí o cara vai ficar marcando 10, 15 gols lá. Não, fez 2 golzinhos, sai o que perdeu e entra o próximo. Então eram regras que a gente criava na hora. Para quê? Para que o futebol acontecesse. Se a gente fosse ficar pegando regras do futsal ali, não ia acontecer futebol ali no condomínio. Então o que a gente fazia? A gente falava, ó, marcou 2 gols, sai, né, o que perdeu. Se não marcar, der empate aí, o que tá ganhando fica, e aí com 10 minutos entra outro time, porque não dá, né, gente, também vai ficar 30 minutos lá disputando uma partida. Outras situações, por exemplo, que não tinha tanta gente para jogar, então a gente fazia o quê? Só tinha, por exemplo, 6 pessoas. Aí se joga 3 na linha, a gente podia falar 3 na linha sem goleiro, ó, não pode fazer gol dentro da área, tem que ser gol no máximo de fora da área. Ou então, você pode jogar um goleiro e 2 pessoas também com outra situação ali que eu não lembro agora, mas a gente criava regras de acordo com a necessidade, tá? E a criança, ela faz esse tipo de coisa. Então aqui só está reforçando aquilo que eu já falei lá em cima. A criança, ela vai criando regras ali de acordo com a brincadeira dela, e não importa, depois ela pode até aprender a regra verdadeira e ela vai usar, mas enquanto ela não sabe, gente, na hora da brincadeira não pode perder tempo, ela cria uma regra rápida ali e é assim que vai funcionar. No que se refere ao pensamento, uma das características principais nessa fase é a tendência que a criança apresenta para eleger alguns aspectos. Ai gente, me perdoa, estou repetindo aqui, ó. A forma peculiar. Já li alguma coisa sobre peculiar, então vamos para outra aqui. A formação de conceitos pelas crianças, ao contrário, se apoia em concepções mais gerais acerca de fenômenos, seres, objetos, à medida que elas crescem, dirigem-se à particularização. Então, assim, a formação de conceitos delas vai se apoiando em concepções aí mais gerais, né, acerca dos fenômenos, dos seres. O resto, né, na questão da brincadeira, não, elas cria a sua própria regra e vai embora. Agora a formação de conceitos aí já já é mais direcionada para esse lado de seres, objetos, né? À medida que elas crescem, aí elas vão buscar uma explicação. Na hora da brincadeira não, gente, o que elas estão muito certas, né? Nesse processo, as crianças procuram mencionar os conceitos e modelos explicativos que estão construindo em diferentes situações de convivência, utilizando-os em momentos que lhes parecem convenientes e fazendo uso deles em contextos significativos, formulando-os e reformulando-os em função de respostas que recebem às indagações e problemas que são colocados por elas e para elas também. Isso significa dizer que a aprendizagem de fatos, conceitos, procedimentos, atitudes e valores não se dá de forma descontextualizada. Então assim, gente, a criança, por mais que ela não tenha ainda se apropriado
dos reais saberes, dos reais significados ali de uma determinada situação, não é por isso que a criança ela cria um significado descontextualizado. Não. Por exemplo, ela vai pegar plantas, ela pega as plantinhas que elas acham bonitinhas, elas separam de um lado. As plantinhas que elas acham feias, elas separam do outro. Então elas dizem assim, olha, essa plantinha aqui é do bem, essa aqui é uma planta carnívora, se a gente encostar nela a gente morre, se a gente comer ela a gente vai ficar envenenado. Elas vão criando conceitos ali de acordo com aquilo que elas determinam. Então, a partir do momento que elas vão aprendendo que aquela outra ali, aquela folhinha, talvez ela não seja tão bonita, mas que de repente serve até para fazer uma salada, né? É uma folhazinha ali comestível. Então, a criança ela vai reconstruindo depois outros grupos, né, de alimentos. Mas, por enquanto, outros grupos de plantas, né? Mas ela vai, quando ela não conhece tudo, ela vai separando as plantinhas, ou até mesmo os animaizinhos. Ela vai separando os animais por categoria, né? Os animais que voam, os animais que vivem na selva, os animais que podem viver em casa, ela vai separando por categorias e ela vai colocando ali estereótipos que no caso da criança não é errado. A criança vai falar assim, o leão é mau, o tigre é mau porque ele come os outros bichinhos. Para a criança isso não é errado. O adulto não pode colocar dessa forma, mas a criança ela está construindo o conhecimento dela. Então, para ela vai fazer essas classificações. Logo ela vai aprender que não, que o leão ele tem que alimentar o filhinho dele. Aí ela vai falar assim, você não come um franguinho? Você não come um peixinho? Seu sem vergonha, você não come lá uma costelinha de porco lá, de boi? Então, você é mau? Não sou mau. Então, o leão também não é mau, né? Ele tem que alimentar os filhinhos dele, eles comem carne. Aí depois a criança vai aprendendo, aí ela vai tirar o leão da categoria dos maus bichinhos lá, né? Então, mas a princípio, ela vai separar tanto os bichinhos, quanto as plantas, quanto qualquer tipo de objeto aí. Ela vai separar, vai classificar de acordo com o que ela acha que tem que ser. E isso aí não significa que está descontextualizado, está contextualizado no entendimento da criança. Ok? O acesso das crianças ao conhecimento elaborado pelas ciências é mediado pelo mundo social e cultural. Então, assim, o acesso das crianças ao conhecimento ele está muito vinculado aí ao mundo social, ou seja, à sociedade a qual a criança vive, a qual ela está inserida, a qual ela tem contato, e ao mundo cultural também, né, gente? Que é o que? A nossa cultura, a formação nossa em artes, em diversos âmbitos aí. Então, o mundo cultural e social é quem vai mediar o acesso ao conhecimento aí das crianças. A criança não vai estar aprendendo as coisas assim na teoria, né? Através de livros, não. Ela vai estar aprendendo através das experiências vivenciadas ali. Assim, as questões presentes no cotidiano e os problemas relacionados à realidade, observáveis pela experiência imediata, ou conhecidos aí pela mediação de relatos orais, né? Livros, jornais, revistas, são excelentes oportunidades para a construção desse conhecimento. Então, assim, gente, situações aí, questões presentes no cotidiano, ou seja, situações reais aí da vida da criança lá fora, elas podem ser aí ferramentas extremamente importantes para o desenvolvimento da criança, tá? A criança trabalhar a partir de textos aí que tem a ver com a vida dela. Não você pegar aquela cartilha horrível lá, puxa vida, não acho aqui agora, que é aquela cartilha Caminho Suave, que muitos de nós estudamos, que era uma coisa descontextualizada, nada tinha a ver. Muitas vezes falava assim, o sapo nada no lago, na lagoa, né? Pô, cara, eu moro na cidade, eu nunca vi um sapo, eu vim ver umas pererecas aí depois que eu cresci, que eu vim morar num condomínio aqui, um pouco mais afastado, aí vem lá, de vez em quando as pererequinhas invadem a casa aqui. Gente, sapo mesmo, eu acho que eu vi uma vez ou outra em algum sítio que eu fui, mas eu vim ver isso depois de adulto. Né? Então, o sapo nada na lagoa, eu só via sapo, gente, na época nem internet tinha, só via sapo em livro. Então o que esse significado aquilo tinha pra mim, gente? Dentro da minha casa não tinha sapo, né? Às vezes a gente até no quintal fala pra mim, vou ver se eu acho um sapo lá, minha avó fala, moleque besta, né? Tem sapo nenhum aqui. E assim, gente, entende? Então era coisa descontextualizada. Agora você trabalhar com textos aí, claro, tomar cuidado com os textos que serão trabalhados, né? Notícias aí que sejam relevantes para as crianças, do interesse delas também, que sejam relevantes para elas, né? Que sejam pertinentes à idade delas também. Mas você trabalha textos da atualidade, coisas do cotidiano, que a criança vá ver fora da escola, gente, é muito mais significativo e vai enriquecer muito mais o aprendizado dela, tá? Do que se ficar se pegando a livros aí que com situações que, né? A mesma coisa, isso aí se baseia, inclusive, gente, a pedagogia de Paulo Freire. Pega o povo lá na roça lá e vai falar para eles sobre prédios e trânsito e... o cara mora só tem sítio lá, carroça, uma vez ou outra passa uma caminhonete. Aí você vai querer falar para eles sobre um mundo do qual ele não conhece, as crianças pelo menos não conhecem aquele mundo. E elas ficam assim, achando que é a cidade do futuro.
né? Então assim, não pode, você tem que trabalhar de acordo com a realidade dele. Agora, a criança tem que ter acesso ao conhecimento de outras culturas, aí, que a gente já trabalhou isso, mas você tem que normalmente trabalhar com coisas da realidade dela ali, para que ela possa progredir. Tá? Se você ficar trabalhando coisa fora da realidade da criança, ela não vai fazer associação, e aí não vai ter significado para ela. Tá? A pedagogia do Paulo Freire aí se baseou muito nisso. É também por meio da possibilidade de formular suas próprias questões, buscar respostas, imaginar soluções, formular explicações aí, que a criança ela poderá construir conhecimentos cada vez mais elaborados, tá? Então é por meio aí da capacidade de formular questões, imaginar soluções, aí, expressar suas opiniões, interpretações, concepções, diversas coisas que a criança aí vai construir, poderá construir seus conhecimentos aí cada vez mais elaborados. Esses conhecimentos eles não são proporcionados, porém, aí diretamente às crianças, né? Resultam aí de um processo de construção interna, compartilhada também com os outros, no qual elas pensam e refletem sobre aquilo que desejam conhecer. Então tem que haver aí o desejo da criança em aprender sobre algo, senão também se você ficar enfiando coisa na garganta dela ali, a criança não vai aprender se ela não tem interesse. É preciso reconhecer a multiplicidade de relações que estabelecem e dimensioná-las sem reduzi-las ou simplificá-las, de forma a promover o avanço na aprendizagem das crianças. É preciso também considerar que a complexidade dos diversos fenômenos do mundo social e natural nem sempre pode ser captada de forma imediata. Então assim, é muito complexo, né? O mundo natural, o mundo social, e aí ela vai sendo captada aos poucos pela criança, tá? A criança não necessariamente aí vai ter um aprendizado imediato sobre as coisas que são passadas a ela. Por meio de algumas perguntas e da colocação de algumas dúvidas pelo professor, as crianças elas poderão aprender a observar seu entorno de forma mais intencional e a descrever os elementos que o caracterizam, né, percebendo múltiplas relações que se estabelecem e que podem igualmente ser estabelecidas com outros lugares e tempo. Então assim, às vezes uma provocação do professor, né, tá lá no parque, tudo aí o professor fica olhando pro alto, fala, olha só gente, aquele passarinho ali na árvore, olha lá, ele dando comidinha pro filhinho. Meu, as crianças param de brincar e começam a observar. Então assim, gente, não é que para elas pararem de brincar, mas muitas vezes, cada vez que elas forem no parque, elas vão começar a observar a árvore, o passarinho. Aí o professor pode falar, será que só o passarinho alimenta o bebezinho dele lá, o filhotinho? Não. Aí a criança vai começar a buscar as formiguinhas, né, outros bichinhos ali no parque, que alimentam, né, seus bichinhos, que trabalham. Então eles vão começar a ter um contato maior com a natureza ali, através de uma pequena provocação do professor, né, uma indagação, uma pergunta ali, né, um comentário que o professor faz, eles vão começar a olhar o seu entorno com um pouco mais de atenção. Dada a grande diversidade de temas, né, que esse eixo aí fornece, é preciso estruturar o trabalho de forma a escolher os assuntos mais relevantes para as crianças, né, e o seu grupo social. Então assim, gente, é um leque muito grande, muito diverso aí de temas acerca desse eixo aqui da natureza e sociedade. Então precisa aí estruturar o trabalho de forma a escolher aí assuntos mais relevantes para as crianças, né, e também para o seu grupo social. Como a gente falou, a gente pode falar sobre tudo, a criança ela tem que ter contato com tudo, né, com outras culturas, né, com outras realidades, mas você tem que focar um pouquinho mais naquilo que é do cotidiano dela, que assim ela vai se identificar melhor e vai ser mais relevante aí para o aprendizado dela. As crianças devem, desde pequenas, ser instigadas a observar fenômenos, relatar acontecimentos, formular hipóteses. Bom, isso aqui, gente, foi o que eu falei lá sobre a questão do professor, né, fazer algum comentário aqui e ali e permitir que as crianças comecem a explorar, a observar com maior atenção aí o ambiente. Pode também trocar ideias e informações, debatê-las, confrontá-las, distingui-las, representá-las, né, aprendendo aos poucos como se produz um conhecimento novo ou porque suas ideias mudam ou permanecem. Então as crianças vão conversar entre si, né, expor suas opiniões, aprender com as opiniões dos colegas também. Dessa forma elas vão produzindo novos conhecimentos acerca das ideias que elas tinham e por que essas ideias vão mudando, né, ou algumas outras vão permanecendo. Contudo, o professor precisa ter claro que esses domínios e conhecimentos não consolidam nesta etapa educacional. Ou seja, né, não é na educação infantil que a criança vai dominar tudo ali e vai sair dali pronto para o Enem. Não, isso aí vai sendo feito aos poucos aí e muitas vezes vai se consolidando somente no ensino fundamental. São construídos gradativamente na medida em que a criança desenvolve atitudes de curiosidade, de crítica, de refutação e de reformulação.
de explicações para a pluralidade e diversidade de fenômenos e acontecimentos do mundo social e natural. Assim, gente, muitas vezes a criança, não na educação infantil, ela vai começar a rebater as próprias opiniões dela. Muitas vezes ela vai para o fundamental mantendo aquelas concepções iniciais que ela tinha, e ela só vai realmente descobrir novos significados a determinadas situações ali no ensino, no decorrer do ensino fundamental. Então não é uma coisa imediata assim que você vai lá, aplica tudo como se fosse um caderninho, uma cartilha pré-moldada ali que a criança tem um cronograma para cumprir. Não, de forma nenhuma, tá? Ela tem o tempo dela. Algumas vão se descobrir, né, no ensino ainda da educação infantil, outras só no decorrer do ensino fundamental, tá bom? A gente vai ficar por aqui, pessoal. Aí a próxima aula a gente vai falar sobre objetivos, tá? Essa temática aqui da criança, a natureza e a sociedade vai ficando por aqui, tá? Como já deu tempinho, não esqueçam aí de se inscrever no canal, de dar aquela curtida, dar uma divulgada para ajudar bastante o canal, tá bom? Pouquinhos inscritos, mas quanto mais gente inscrita aí, mais pessoas poderão se beneficiar também e ajudar nos seus estudos, tá bom, pessoal? Bons estudos e até a próxima aula.